Pode tomar assento, irmãos, por favor. Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir o livro de Eclesiastes, no capítulo 8, para darmos seguimento, então, à nossa série sobre Eclesiastes. Que tem como título, né, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida. É o que a gente tem aprendido até então nas nossas ministrações e que nós temos estudado também diariamente, semanalmente, né, nos nossos PGs. Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 8, que é basicamente e segue um pouco da ideia do que nós estudamos também no capítulo 7. Então, a gente vai reforçar algumas compreensões, alguns entendimentos que nós aprendemos na semana passada com o nosso pastor Rodrigo. A leitura, então, do capítulo 8, verso 1. Quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e transforma a dureza do seu rosto. Eu aconselho, obedece às determinações do rei por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem te persistas apoiando o que é mal, pois ele fará o que bem quiser. Porque a palavra do rei é suprema. Quem lhe perguntará o que está fazendo? Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir. Porque para todo propósito há um tempo e o modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele. Visto que não sabe o que vai acontecer, quem lhe dirá o que vai acontecer? Ninguém tem domínio sobre o próprio espírito para controlá-lo, tampouco nem poder sobre o dia da morte, nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que entregam a ela. Tudo isso observei quando dediquei o coração a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Há épocas em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Vi também os ímpios serem sepultados, os que antes entregavam e saíam do lugar santo, e foram elogiados na cidade onde havia feito mal. Isso também é um absurdo. O coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que se o reverenciam. Porém, nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. Ainda há outro absurdo sobre a terra: há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. Eu disse que também isso é um absurdo. Por isso exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Isso acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho do que se faz na terra pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem de dia e nem de noite. Contemplei tudo o que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, pois, por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará. Embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la. Bom, meus irmãos,
texto inicia justamente falando quem é como sábio, quem sabe a interpretação das coisas. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e transforma a dureza do seu coração. Isso foi um pouco replicado, estou replicando, na verdade, um pouco do que já foi falado sobre essa questão do sábio. E a resposta do pregador, no verso 7, como nós ouvimos, é que não há ninguém sábio. Né? E ele comenta sobre entre 1000 achará um, né? Falando justamente que é difícil achar um sábio. O pastor até fez a referência que Jesus é este sábio, né? Que a gente pode identificar como alguém de fato sábio, que tem sabedoria verdadeira. Mas, olhando para um outro lado também, a gente pode pensar sobre a sabedoria que Deus nos dá. E a ideia inicial é essa, para que a gente entenda como nós podemos, de forma prática, viver os nossos dias aqui na Terra. E isso é fundamental, o testemunho da vida cristã. E isso faz uma grande diferença para aquele de fato que diz que serve a Deus. E a pergunta é essa, né? Quem é verdadeiramente sábio e quem possui a habilidade para explicar algo difícil de interpretar? Então, depois que o pregador falou, como eu comentei, sobre que não há, né, ninguém que possa fazer isso, né, e indica quão longe a sabedoria, né, e quão difícil chegar às profundezas que essa sabedoria se encontra. De fato, não é fácil encontrar a sabedoria em todas as situações da vida, ou a saber lidar com todas as situações da vida. De fato, é muito difícil, e isso a gente viu no capítulo 7, verso 23 e 24. Não existe homem sábio, não, nenhum. O pregador é categórico em falar desse sábio. Né? Ele não está dizendo, e aqui é outra ideia que nós podemos compreender sobre isso, né? Ele não está dizendo que ninguém é sábio, né? Que não existe ninguém, nenhuma pessoa, né? Mas que a sabedoria ela é rara e que ninguém se compara a uma pessoa verdadeiramente sábia. Então, que a sabedoria ela é rara, não é todos que a possuem, né? Ou quando possuem um pouco de sabedoria, muitas vezes são orgulhosos, são arrogantes e, na verdade, essa pseudo sabedoria, na verdade, ela é uma ignorância, ela é uma tolice. Então, na genuinidade da sabedoria, de fato, é uma raridade encontrar alguém sábio de verdade. Então, se a sabedoria é tão difícil de encontrar, como o pregador ele diz aqui no capítulo 7, então, de fato, a encontrarão, poucos a encontrarão. Né? E ele faz essa referência, como eu comentei no início aqui de Eclesiastes 7:28, né? Apenas um entre 1000 homens, ele usa essa figura de linguagem, um exagero, sobre a raridade de pessoas sábias verdadeiramente. Só que ele indica alguma coisa importante aqui, que é o outro lado que eu quero trazer, por mais negativo que seja a ideia de que não há ninguém sábio, a gente pode compreender que em Jesus nós podemos encontrar essa sabedoria. Então, ele remete isso, a gente pode entender isso justamente ao Evangelho e a Jesus, que é o meio pelo qual nós encontramos essa sabedoria, e essa sabedoria, quem a encontra de fato em Jesus e no Evangelho, ela é transformada. Ela transforma os nossos corações. De que forma? Ele comenta na segunda parte: a sabedoria do homem, então, faz brilhar o seu rosto e transforma a dureza do seu rosto. Então, a sabedoria do evangelho transforma a expressão rígida do pecado em um sorriso da graça de Deus. É isso que o evangelho faz. É isso que Jesus faz. Todo aquele que encontra a Jesus, então, essa sabedoria do Evangelho de Jesus nas nossas vidas, ela transforma a nossa expressão rígida da dureza dos nossos corações, do pecado que habita em nós, transforma em um sorriso da graça. Aleluia por isso. O pregador ele contrasta a face do pecador endurecido com o homem sábio, que é visivelmente gracioso em sua postura, cuja gentileza dessa pessoa se evidencia na sua expressão facial. Todo aquele que é alcançado pela graça de Deus, todo aquele que é alcançado por Jesus, de fato encontra a sabedoria para a vida. Compreende de forma melhor como deve viver os seus dias e Jesus passa a ser a sua alegria.
Não tem como aquele que foi alcançado pela graça não expressar de forma evidente, como uma evidência do evangelho que o encontrou. Dificilmente isso não vai ser expresso na alegria do seu coração, na alegria da sua face. Isso vai ser demonstrado. Ao dizer isso, ele não apenas quer, né, que andemos aqui com um sorriso, né, estampado no rosto, né, mas que o que ele está dizendo é exatamente o que o salmista ele se refere que nós lemos aqui no 34:5. Se vocês vão lembrar, eu vou repetir. Ele diz exatamente o seguinte: que aqueles que olham para o Senhor, eles são iluminados, eles são radiantes, e o vosso rosto, seu rosto jamais sofrerá vexame algum. É isso que ele está dizendo, né? Jamais se frustrará, porque de fato ele viverá uma vida radiante, uma vida alegre, porque há esperança em seu coração por meio de Jesus, há alegria no seu coração porque ele confia em Jesus, por mais que ele passe dias maus. Então, o Senhor nos encontra, nos traz a forma exata e correta de vivermos a vida. E essa forma exata e correta de viver a vida passa a ser um meio de sabedoria, que nós nos encontramos em todas as situações, em todos os dilemas e mistérios da vida, e nós podemos encontrar confiança em Cristo e andarmos alegres, independente de qualquer situação que passamos. Na sequência do versículo 2 em diante aqui, o aparado aqui que nós podemos compreender e o que o pregador observa que existem algumas desigualdades, e aqui a gente pode talvez usar o termo aparentes desigualdades na providência divina que procede de um governo justo. E aí é como nós conseguimos encontrar e visualizar a obra de Deus de uma maneira completa. Porque quando andamos somente em uma perspectiva humana, de governo humano, provavelmente nós todos ficaremos tristes, todos nós, de algum momento, ficaremos decepcionados. E a ideia é compreender como o cristão deve agir, tanto em meio de governos justos ou governos injustos, qual é a forma que, como cristãos, nós devemos reagir a tudo isso e cumprir, ao mesmo tempo, os nossos deveres. E isso é fundamental nós percebermos. Porque o que tem de cristãos dando mau testemunho e colocando toda a sua confiança nos governos, nós devemos sim cumprir as leis, devemos sim cumprir, porque isso agrada a Deus, porque todo governo é instituído, e a Bíblia fala isso, é instituído por Deus, seja ele justo ou talvez injusto, tudo é uma obra de Deus e para cumprir o propósito de Deus na terra. Então, aqui nós vamos perceber um pouco do que Salomão está trazendo, o pregador está trazendo acerca dos governos e como nós devemos agir como cristãos e principalmente como nós devemos depositar a nossa confiança, né, em Deus, naquele que governa todas as coisas. Então a sabedoria que vem do temor de Deus pode então solucionar esses enigmas das nossas vidas, aquilo que muitas vezes nós nos deparamos com o que acontece no mundo e muitas vezes não entendemos ou não compreendemos. O temor de Deus faz com que nós compreendamos isso. Então, essa sabedoria por Deus enviada, que pode dispensar a escuridão e iluminar aquilo que de outra maneira seria uma aparência rude no rosto que busca algumas respostas. Como pecadores, nós sim buscamos respostas a tudo, e quando essas respostas não vêm, ficamos decepcionados. Mas o temor do Senhor nos traz a sabedoria, e essa sabedoria então dispensa a nós essa clareza, ilumina então as nossas mentes para compreender a ação de Deus no mundo. E aí então conseguimos manter então o nosso cristianismo de forma que nós tememos a Deus e não somente as pessoas, ou de alguma forma respeitamos as pessoas e o governo porque tememos a Deus. Então, uma pessoa sábia, ela compreende que um dos principais agentes divinos de justiça atualmente disponíveis é a instituição divina do governo humano. É Deus quem coloca um governante em algum país, é Ele quem coloca os reis, no caso, na época aqui do pregador de Salomão. É Ele que instituiu os governantes. A doutrina aqui, então, apresentada é exatamente a mesma doutrina apresentada, então, por Paulo em Romanos. Se vocês puderem me acompanhar, Romanos 13.
para a gente ter essa perspectiva do Novo Testamento, que Paulo então fala sobre o governo humano. Vamos ler só os primeiros trechos do capítulo 13. Paulo fala o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o seu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Então, fica evidente aqui no Novo Testamento essa doutrina repassada também por Paulo, que toda autoridade é instituída por Deus e quem deve temer as autoridades é aquele que pratica o mal e não quem pratica o bem. Então, se nós, gente de Deus, tememos a Deus e praticamos o bem, nós não precisamos temer as autoridades. É isso que Paulo está dizendo e que nós devemos sim sujeitarmos às autoridades, que é algo que Deus coloca. E o próprio pregador ele traz isso, que é um princípio de sabedoria e como nós devemos agir, então, em relação aos governos terrenos. E sujeitarmos aos governos terrenos é, de fato, também se sujeitar a Deus. Existe um outro porém, que daqui a pouco eu já vou comentar, mas, em princípio, a Bíblia nos declara essa sujeição aos governos, porque eles são instituídos por Deus. Seja eles, como eu falei, governos que existem, governos justos e ímpios, que trarão, de alguma forma, o propósito de Deus para, de alguma forma, tratar com a sua criação, tratar com as nações, assim como apraz a vontade de Deus. Então, isso a gente vai compreender um pouco mais adiante. Então, o governo humano aqui é um meio ordenado por Deus para corrigir muitas das atuais desordens da vida. Então, é isso que a sabedoria em confiar em Deus, temer a Deus, é que nos traz, que a gente precisa compreender que algumas desordens humanas, elas são um meio pelo qual Deus trata a vida das pessoas, trata a vida do seu povo, daqueles que Deus ama. Então, um mandamento aqui mais importante de Salomão nessa sessão que nós lemos aqui, justamente é esse, que nós devemos sim obedecer às autoridades que existem. É dessa forma que nós precisamos compreender aqui os versos do capítulo 8, do verso 2. E adiante também a gente vai entender agora alguns propósitos sobre alguns governos, sejam eles justos ou ímpios. Então, esses argumentos são aqui os mais elaborados aqui em Romanos, justamente falando sobre isso, sobre os governos e as autoridades que são instituídas por Deus. Então, aqui, meus irmãos, o propósito do governo é a reta administração da justiça. Esse seria, de fato, o propósito divino para os governos que são instituídos. Deus instituiu um rei, né? Era ungido um rei, e esse rei deveria temer a Deus e reinar com justiça. Esse é o propósito de Deus para todo governante, de forma reta e justa, com princípios, né, que o próprio Deus estabeleceu para que ele governasse. Então, quando os governantes, os juízes, executavam o seu mandato divino, tanto eles como o seu povo são abençoados por Deus. E muita aflição presente no ser humano, então, ela é diminuída. Então, de alguma forma, os governos que eram colocados, eles eram instituídos por Deus, para que esse governo com uma justiça reta pudesse governar e ter uma nação mais justa, onde pudesse haver leis que, de fato, as pessoas cumprissem para que vivessem em harmonia aquela sociedade. Então, esses governos eram instituídos por Deus. Obviamente que existia, então, um juramento que eles faziam, né, em Israel, daquele rei, então, temer a Deus, e havia um juramento do povo ser leal, né? Hoje a gente não faz esse tipo de juramento, isso era mais comum no Israel antigo, mas, de fato, nós, mesmo não fazendo esses juramentos de lealdade, nós, de fato, nós somos leais a Deus, e ser leal a Deus é se sujeitar às autoridades também, mesmo que não seja da mesma forma.
Então, esse governante deveria governar de uma forma justa, para que, então, toda a aflição que o povo passava fosse, então, diminuída, né? Só que, infelizmente, aqueles que estão em uma posição de autoridade nem sempre são fiéis ao mandato. Isso a gente sabe, né, que muito disso acontece, sempre aconteceu e continua acontecendo, justamente porque a gente percebe que a própria corrupção humana que faz com que o coração do homem, então, se desvie do propósito de Deus. Então, a gente sabe que os governos não são justos, né? Não são sempre justos, ou na maioria das vezes, né, não são nem de perto justos. Então, a gente acaba tendo muitos problemas e a gente acaba, então, tendo muitos problemas, então, para a sociedade. A gente vê isso na nossa própria realidade que nós vivemos e continuamos vivendo dessa forma. Então, muitos dos governantes, então, não são fiéis ao mandato de Deus, e principalmente aqui no versículo 9, a gente reconhece com tristeza que os governos muitas vezes infligem injustiças aos seus súditos, é o que mais acontece. E o que está acontecendo aqui é que Salomão está identificando. Isso foi pontualmente observado aqui por Salomão e previsto no plano sábio de Deus. Nada acontece, meus irmãos, na história sem que Deus saiba. E isso, com certeza, é previsto por Deus, justamente desses governos que acabam, então, sendo autoritários. A gente vê isso no próprio povo de Israel, quando Deus é quem era o governante, vamos dizer assim, do povo, era Deus quem levava o povo com as suas leis. E o povo começa a reclamar que as nações estrangeiras, né, tinham governantes, e por que eles não tinham, então, governantes? Eles mesmos preferem um governo humano do que o próprio governo divino. E a gente vê, então, sendo estabelecido, então, os juízes, e a gente vê os governantes, então, surgindo. Daí a gente vai ver vários juízes, a gente pode ver até o próprio Salomão, que vem reinar e se corrompe, aquele que era ungido por Deus se corrompe, e ainda assim acaba levando o povo a uma espiral, né, decadente de temor a Deus. E isso a gente vai ver em todos os outros governos, sejam o próprio Davi, que tinha um coração segundo Deus, também a corrupção do seu coração, Salomão, que era um homem, né, vamos dizer assim, mais sábio, né, que a gente identifica nas escrituras, também acabou atuando com falta de sabedoria. Então ele faz essas reflexões no fim da vida de tudo aquilo que ele viveu, e mesmo tendo sabedoria de Deus, ele se corrompeu, né, à medida que foi, então, deixando que o seu coração entrasse a corrupção, né, do seu próprio pecado. Então, é exatamente isso que a gente precisa perceber ao longo da história. E isso não está longe do propósito de Deus, isso não está imprevisto por Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, compreendendo isso, essas injustiças que nos colocam, né, debaixo desses senhores, desses reis, desses governos que são muitas vezes opressores, a gente compreende que nós devemos confiar plenamente em Deus. E Salomão consegue então perceber sobre justamente essas coisas. Mesmo assim, a despeito de toda perversão, o propósito de Deus, ele sempre vai ser realizado. E é isso que a gente precisa ter em mente. Sempre o propósito de Deus vai ser cumprido. Então, o cumprimento aqui do propósito de Deus é também o ponto justamente de transição aqui do verso 5 do capítulo 8. Vamos retornar aqui, só para a gente fazer a leitura e acompanhar os versículos. Então, do capítulo 8, do verso 5, é a transição aqui para nós compreendermos. Ele fala o seguinte: quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração sabe discernirá quando e como agir, porque em todo propósito há tempo e modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele. Então há uma transição da compreensão de como nós devemos agir diante desses governos, de alguma forma, que oprimem, então, os seus súditos. E aqui essa transição traz aquela linguagem que nós ouvimos lá no capítulo 3, né, no verso 1, que há um tempo determinado para todas as coisas e um propósito estabelecido por Deus. Então, para tudo há um propósito. Então, a falta de sabedoria nos traz a escuridão de querer compreender coisas que muitas vezes nós não entendemos e que muitas vezes nós não vamos entender, mas que existe um propósito estabelecido debaixo
dos céus que Deus estabeleceu para que nós andássemos nele. A falta de sabedoria nos deixa ansiosos e nos deixa muitas vezes, nos deixa de uma maneira totalmente perturbados, porque a gente confia naquilo que está acontecendo, de como o governo está atuando e como ele está prejudicando a sociedade. De fato, isso nos preocupam, mas nós devemos plenamente confiar que para tudo existe um propósito. E se de alguma forma está acontecendo algo que parece que está descontrolado, Deus está cumprindo, está realizando o seu propósito na terra. E nós devemos confiar plenamente que a vontade de Deus ela é soberana, ela é perfeita, ela é agradável. Deus está tratando de alguma maneira com o seu povo, porque Ele ama o seu povo. Então nós não devemos nos desesperar, nós devemos confiar plenamente em Deus. Então aqui a linguagem, como eu falei, do verso 5 no final, ele faz lembrar justamente que essa linguagem aqui sobre que Deus está no controle. Nós passamos agora do governo humano para o controle de Deus, o controle de Deus supremo sobre todas as desordens. É Deus quem cuida de todas as coisas. E aqui o único acréscimo que a gente pode dizer aqui no versículo, em relação ao capítulo 3, é justamente que é excelente nós podermos, através da sabedoria, observar o plano de Deus, o tempo estabelecido para todas as coisas. E Salomão justamente consegue observar isso, que há um tempo que Deus julgará, há um tempo reservado que Deus vai julgar todos os ímpios. E o verso 13 ele traz essa ideia. Porém, nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. Salomão consegue observar que um dia haverá um julgamento e Deus, de fato, colocará o ímpio, então, em seu lugar. E ele deixa evidente isso. E justamente, meus irmãos, a ignorância do plano e do tempo de Deus aumenta a miséria humana. Quanto mais nós estamos aquém, quanto mais nós estamos sem conhecimento do propósito divino, por meio do Evangelho, por meio daquilo que ele revela ao seu povo, por meio da sabedoria que ele dá em Jesus, quanto mais nós estamos aquém disso, quanto mais ignorantes no conhecimento de Deus nós estamos, mais nós estaremos impregnados em nossa miséria. Mais nós falharemos em poder confiar em Deus e viver uma vida alegre, porque o nosso coração está disposto aos governos humanos, onde não há esperança. Nós devemos votar como cristãos e cumprir, né, cumprir justamente como cidadão, nós devemos cumprir exatamente essas coisas. Mas a nossa confiança plena está em Deus, que Deus usará meios pelo qual Ele vai usar esses governos para o seu propósito. Independente se esses propósitos, aquilo que acontece, não são coisas que eu goste. Não gostaria de passar o que eu estou passando no momento, essas crises. Ninguém gosta de passar por essas crises, sejam financeiras, sejam elas sanitárias, seja por qualquer motivo. Mas Deus está agindo no mundo. Deus está no controle do mundo. E é por isso que nós confiamos e nos alegramos, porque os homens são um pó, os homens passam, mas Deus está plenamente realizando o seu querer na história. E isso nós devemos ter em nosso coração, assim como o próprio Salomão observou, que há um tempo então determinado debaixo dos céus, há um propósito que Deus está no controle. Então, o homem é especialmente miserável, porque ele não pode evitar a própria morte, é o que o verso 6 a 8 diz. Porque para todo propósito há um tempo, como eu mencionei, e um modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele, visto que não sabe o que vai acontecer. Quem lhe dirá o que vai acontecer? Ninguém tem domínio sobre o próprio espírito para controlá-lo, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. Nem escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que entregam-se a ela. O homem não tem domínio sobre a vida, não tem domínio sobre as coisas que acontecem no mundo. O que resta é viver, o que resta não. O mais importante é viver para Deus, viver compreendendo e querendo entender o seu propósito, ou quando não entender, confiar plenamente que a sua vontade é soberana e ela é boa e agradável.
para que nós não possamos viver em nossa miséria, né? Totalmente apavorados com as coisas que acontecem no mundo. Deus conferiu o controle de todas as coisas às suas próprias mãos e não às mãos dos homens mortais. Nós passamos, como eu mencionei, somos mortais, os governos passam. Os propósitos que acontecem na terra não dependem dos homens, e sim do controle divino. Justamente porque os homens, os mortais, mesmo instituídos por Deus, mesmo colocados por Deus lá, eles ignoram a Deus e as suas operações. Os seres humanos, e não Deus, são os responsáveis por toda a miséria sofrida na terra. Isso remete um pouco ao que o nosso pastor falou semana passada, e muitas coisas que a gente tem aprendido. As consequências humanas são as misérias do nosso próprio pecado. Deus não é culpado dessas misérias. O homem ignora, então, as operações divinas, ignora o propósito divino para a sua vida. À medida, então, que os homens tentam fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, os homens de fato só provam a sua própria miséria. Porque a gente precisa compreender, meus irmãos, justamente a doutrina da depravação total que o pastor também mencionou semana passada. Os homens universalmente são depravados. Todos nós estamos aquém da glória de Deus. Se nós buscarmos, então, com as forças dos nossos braços, se nós buscarmos somente os governos terrenos como uma perspectiva de uma vida melhor, nós vamos falhar miseravelmente, porque os homens falham. O brabo é que ainda nós discutimos como cristãos, e não que nós não devemos pensar em política, não que nós não devemos pesar os prós e os contras, mas muitas vezes brigamos sobre posições políticas, como nós conferimos a eles toda a esperança da nossa vida, e nós conseguimos até mesmo brigar com os nossos irmãos, com as pessoas, com os nossos familiares, porque a gente confia tanto naquele governo, que aquele governo vai transformar a realidade das nossas vidas, que nós, na nossa miséria, nós acabamos, então, perdendo a comunhão com os nossos irmãos e perdendo a nossa comunhão com Deus. Porque o ideal de vida é aquilo que nós colocamos nos governos. Então nós devemos perceber que nós temos isso em nossa natureza, nós somos depravados. Aqueles que estão mesmo instituídos por Deus também são depravados. Eles necessitam de Deus para que eles possam reinar com justiça ou governar com justiça. Nós precisamos de Deus para andar com justiça, de forma sábia. Nós devemos perceber isso. E o verso 29 do capítulo passado, vou fazer a leitura aqui, ele fala o seguinte: o que descobri foi apenas isto: Deus fez todos os homens justos, mas eles buscam suas próprias complicações. Então, a despeito da retidão do homem original, podemos dizer assim, e tal como ele saiu das mãos de Deus, né, como seu criador no jardim do Éden, todos nós fomos em busca de nossas próprias intrigas. Então, o homem é depravado, ele precisa de Deus, ele precisa ser resgatado por Deus, ele precisa ser salvo por Deus, para que ele possa, então, governar com sabedoria ou viver com sabedoria. Nós dependemos de Deus. O próprio Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Nada, nada, nada. Então precisamos perceber isso e ter em mente justamente que devemos confiar plenamente em Deus e colocar a Ele tudo aquilo que nos aflige dentro dos nossos governos, para que Deus atue e haja conforme o seu propósito. Nós oramos por dias melhores? Sim. Oramos pelos nossos governos? Sim. Devemos orar, devemos cumprir isso como cristãos, esperando que esses governos, de alguma forma, sejam transformados e reinem com mais justiça, que tragam a nós dias melhores, né? Tragam mais segurança, mas não que nós confiamos que eles vão fazer isso, mas que Deus pode agir por meio desses governos para trazer mais paz ao seu povo. Sim, porque quem governa e quem controla todas as coisas é o nosso Deus. Por isso que nós oramos a Deus,
para que ele interfira, então, para que ele haja em nossos governos. E isso é um mandamento bíblico, de alguma forma, é um imperativo bíblico que nós devemos fazer nas nossas vidas. Então, mesmo que os homens e as mulheres possam ser erroneamente encorajados em seus atos maus pelo abuso de poder e de posição por parte daqueles que estão revestidos de autoridade, que é o que o verso 9 fala aqui, os ímpios recebendo sepultamentos honrosos e muitas vezes recompensas permitidas, né? Entretanto, bem sucederá aqueles que temem a Deus. Encerrando os versículos aqui que falam sobre essa questão do governo, nós devemos de fato compreender que mesmo que esses governos injustos, ímpios, que abusam das suas autoridades, esses governos um dia serão subjugados por Deus. Serão, de alguma forma, julgados por Deus de forma justa, independente dos nossos julgamentos. Não que nós não possamos fazer críticas, mas a vingança não permanece, não pertence a nós. O próprio Jesus fala, né, em Mateus, minha é a justiça, minha é a vingança. O nosso coração deve sujeitar-se a que as autoridades falam de alguma forma, né, porque nós estamos sujeitando a Deus, não somente aos homens. E quando esses governos abusam, nós precisamos confiar plenamente em Deus, que Ele está agindo no mundo e que Ele está controlando todas as coisas. E o nosso coração deve estar tranquilo em Deus, mesmo que nós venhamos perceber que muitos ímpios e muitas pessoas que não temem a Deus possam estar recebendo algumas coisas nessa terra, ainda assim serão um dia julgados. E todas as coisas transitórias e passageiras que muitos recebem como recompensa só são aqui, só são terrenas, não são eternas, não são aquilo que Deus pode nos dar por meio daquilo que de fato, daqueles que realmente temem a Deus. Por isso que aquele que teme a Deus consegue observar diante das situações difíceis, diante de todas as mazelas da vida, diante das prosperidade dos ímpios, ele consegue observar que existe um propósito para todas as coisas e que a alegria dele não está em coisas passageiras, em coisas que podem ser obtidas nessa terra, mas naquilo que realmente Deus pode dar. Não só aqui, mas também numa perspectiva futura, de que Deus nos recompensará e nós viveremos eternamente com Ele e com Jesus. A maior recompensa das nossas vidas é estar com Deus na eternidade. Não que não venhamos desejar e querer coisas nessa terra e que Deus pode nos dar, mas nós não devemos invejar os ímpios por aquilo que eles têm, porque o que eles têm é só o que eles têm, mais nada. Nós temos tudo, nós temos Deus. Aleluia. Percebendo isso, meus irmãos, acerca de que haverá um dia que os ímpios, os governos serão julgados, o próprio Malaquias 3,18, ele remete a essa ideia. Ele declara aqui quando seremos capazes de discernir a diferença entre aqueles que temem a Deus e aqueles que se recusam a temê-lo. Então, uma justiça muito exigente será aplicada. Os ímpios podem parecer ficar impunes ao homicídio, é o que o versículo 12 fala aqui de Eclesiastes 8. Ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus e aos que reverenciam. Então ele entende que mesmo que a gente não perceba a justiça de Deus, e mesmo que pareça que esses homens que são injustos permaneçam, um dia eles serão julgados. Haverá um dia. O próprio texto de Malaquias, nós podemos ler, para isso ficar bem claro, que é a promessa divina para tudo isso, para aqueles que sofrem opressão e injustiça nessa terra. O texto de Malaquias 3,18, o texto fala o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve.
Então fica evidente, claro, de que um dia Deus subjugará todos aqueles que não temeram a Deus, e a recompensa do justo então virá. Na verdade, de certa forma, já veio por meio de Jesus. Jesus é o sol da justiça. Quando nós estamos nele, nós compreendemos que ele está reinando sobre a terra. E mesmo que nós não compreendamos o seu reinado e como essas coisas acontecem, nós podemos confiar e ter paz nele, na sua justiça, e podemos desfrutar de tudo aquilo que ele tem para nos dar. Então nós nos regozijamos naquilo que ele nos oferece, naquilo que ele nos dá, por meio da sua paz e de sua graça nas nossas vidas. Então, uma justiça muito exigente do próprio Deus vai se aplicar na vida daqueles que não temem a Deus. E, finalmente, meus irmãos, um texto que eu acho lindo, aqui em Malaquias, nós vamos ler no capítulo 4, o último versículo. Verso 2, na verdade, ele fala o seguinte: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura às suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Essa é a promessa divina para aqueles que temem a Deus. Aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. E quem é o sol da justiça? É Jesus. Jesus é o sol da justiça para aqueles que temem a Deus, para aqueles que são oprimidos, para aqueles que de alguma forma sofrem abusos. Ele, o sol da justiça, veio para todos nós, nos alcançou para uma vida justa, para uma vida sábia, em que nós podemos nos alegrar nos propósitos de Deus. O povo, meus irmãos de Israel, só para nós entendermos o contexto aqui de Malaquias, de alguma forma eles estavam saindo do cativeiro, oprimidos por tudo que tinha acontecido. Ainda eles tinham um governo estrangeiro sobre eles. Eles não estavam totalmente, eles estavam na sua terra agora, mas ainda havia um domínio estrangeiro sobre eles. Então não era como antes. Eles não tinham o templo como eles tinham antes. Eles tinham só uma parte do templo, ou um templo menor, que eles cultuavam a Deus. Então eles estavam desanimados, eles estavam sendo oprimidos às vezes, e eles estavam ali questionando a Deus sobre a prosperidade do ímpio, por que eles estavam passando necessidades. E Deus fala para eles, diante de todas essas acusações que eles faziam de Deus: vocês estão, de alguma forma, me desonrando. Daí eles perguntam para Deus: em que nós estamos desonrando? Percebam aqui no verso, no capítulo 1, quem está em Malaquias aqui, só para a gente perceber como o povo tinha uma compreensão errônea do propósito de Deus sobre o seu povo. Olha só o que Deus fala para eles. E aí, meus irmãos, nós vemos a falta de sabedoria e de compreensão do propósito divino. E Deus fala o seguinte para eles. Ele fala o seguinte para o povo, após todo o povo estar reclamando: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezeis o meu nome, e vós perguntais: como temos desprezado o teu nome? Aqui ele fala aos sacerdotes, que eram os representantes do povo, porque eles estavam recebendo sacrifícios de qualquer maneira, e o próprio povo também estava ofertando a ele sacrifícios incompatíveis. Havia uma regra que Deus tinha estabelecido, como ele deveria fazer os pães, e Deus também fala acerca dos pães, como eles estavam oferecendo a Deus, e o povo estava oferecendo em segundo plano, estava desonrando a Deus, e Deus fala: onde é que está o temor de mim? Né? De alguma forma, a falta de sabedoria, a falta de confiança em Deus, em tudo que nós vivemos, eles estavam sendo subjugados a um governo ímpio. Eles estavam sofrendo com isso, mas estavam culpando a Deus, eles estavam invejando a prosperidade dos ímpios, estavam dizendo, se queixando de Deus: olha aí o templo do jeito que está, nós tínhamos um templo mais glorioso. E eles põem a culpa em Deus, mas ao mesmo tempo oferecem a Deus qualquer coisa. Eles vivem a vida deles, vamos dizer assim, cristãs, de qualquer maneira, não levando a Deus em consideração, Deus como seu bem maior, Deus como aquele que governa sobre todas as coisas. Então ele oferece qualquer coisa, e Deus cobra primeiramente dos sacerdotes, aqueles que representam o povo, porque é eles que estavam aceitando aqueles sacrifícios de qualquer maneira. Não tem problema, né? O cordeirinho ali está com manco, mas não tem problema, Deus vai aceitar, né? Deus está vendo o nosso coração, vamos dizer assim, né?
Deus está vendo o nosso coração, mas não, Deus estabeleceu de que forma ele queria ser cultuado. Eles simplesmente estavam lá oferecendo qualquer coisa. E Deus fala a eles através, então, de Malaquias: vocês desonram o meu nome. Eles fazem aquela pergunta meio besta, assim: em que nós estamos desonrando o Senhor? Poxa, eles sabiam muito bem a lei, meus irmãos. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, de certa forma. Eles estavam oferecendo qualquer coisa, e a lei previa isso, que não deveria ser ofertado daquela forma, ou que os pães não deveriam ser feitos daquela forma. Eles sabiam que estavam fazendo errados. E faz aquela pergunta, então, besta, desculpa dizer assim, mas eles falam: em que nós estamos desonrando? Vocês me desonram dessa forma. E ele, então, está dizendo aos sacerdotes justamente isso. E daí, nos versículos posteriores, uma coisa que me marcou muito, que nós fizemos uma série aqui de Malaquias, ele fala assim: quem dera que tivesse um sacerdote sério, que apagasse a chama do altar e mandasse todo mundo embora. Disse: vão para casa, vocês, o que vocês estão oferecendo, Deus não está aceitando. Vocês não estão temendo a Deus, vocês não têm alegria em Deus, porque vocês estão só vendo a prosperidade do ímpio, e isso está influenciando a forma que vocês cultuam a Deus e temem a Deus. Vocês não estão vivendo com alegria. O que vocês estão oferecendo aqui é um sacrifício que não vai chegar a Deus. E Deus então fala para ele onde eles estão desonrando a Deus. E justamente ele fala assim: quem dera que tivesse alguém sério aqui na igreja que desligasse a luz e dissesse: vocês o que vocês estão ofertando não é um sacrifício vivo a Deus, não é com alegria, não é com sabedoria, compreendendo o propósito de Deus. É o mesmo que nós vivemos nessa terra e os problemas deste mundo, dos governos, influenciassem a nossa vida com Deus, como nós cultuamos a Deus. Como esse governo e as coisas que nós vivemos na nossa época nos desanimassem em viver em comunhão com os nossos irmãos e com Deus. E que isso não aconteça de certa forma. Então, esse é o contexto. O povo de Israel estava descontente com Deus e só olhando para as coisas terrenas, só as coisas que acontecem aqui, o que era proposto pelos governos aqui. Estavam descontentes com Deus e culpando a Deus de certa forma. E Deus vai falando com eles de diversas formas, todos os capítulos aqui, Deus está falando e eles estão toda hora cobrando a Deus. E Deus começa a falar sobre o julgamento. Olha, o julgamento começará primeiro. Malaquias, de certa forma, está julgando primeiramente os sacerdotes, que são os líderes. Depois trata com a própria igreja, o povo. E depois, por último, então ele fala: chegará um dia então que os injustos, eles vão ter o seu dia. Entendo que o propósito de Deus tem um tempo para todas as coisas, vamos dizer assim, encaixando naquilo que nós estamos aprendendo aqui. Há um tempo para todas essas coisas. Confiem em Deus. Façam o seu melhor para Deus, sirvam a Deus com alegria, confiando no seu propósito, porque chegará um dia que Deus, o justo juiz, vai julgar esses ímpios. Não vivam a vida com essa perspectiva. O mesmo serve para nós. Não podemos viver com a perspectiva de que, talvez existem dias melhores, daí sim eu vou servir a Deus melhor. Talvez um dia eu vou ser mais próspero, daí eu vou contribuir mais, eu vou ir mais à igreja, eu vou poder ajudar mais os meus irmãos. Isso não é viver com sabedoria. Isso é viver as nossas misérias, é estar escravo de uma vida terrena, com perspectivas terrenas, com esperanças terrenas, e não em Deus, e não no propósito divino para as nossas vidas, ou para o seu povo de forma geral. Deus está no controle de todas as coisas. É isso que, de alguma forma, Deus estava falando para o povo de Israel: vocês estão me desonrando, mas entendo que eu vou julgar, e vou julgar inclusive os da minha casa. Em certo momento, capítulo 13, ele fala isso também. E no final, com esperança, porque não havia mais sacerdote que poderia de fato cumprir o propósito de oferecer um sacrifício ideal para Deus. O próprio povo não conseguia mais oferecer um sacrifício real. É o que Deus condena aqui em Malaquias. Por isso que ele fala: eu vou enviar, né? E de alguma forma esse verso do capítulo 4 aqui, o verso 2, ele, dentro desse contexto, ele faz todo sentido. E ele fala assim: eu sei que vocês não vão conseguir oferecer de fato um sacrifício que me agrade, por mais que vocês tentem. Mas aqueles que temem a mim, que confiam em mim, e temer a Deus, meus irmãos, não é temer um momento, é habitualmente nós temermos a Deus e reverenciarmos a Ele, é reconhecer a Ele em todos os nossos caminhos, independente das situações que nós vivemos. E ele fala então: aqueles que confiam, aqueles que temem em mim, em meu nome, nascerá o sol da justiça. Então, meus irmãos, por mais que possamos passar por injustiças nesse mundo, por mais que a desesperança possa tomar o nosso coração, nascerá o sol da justiça. E na verdade já nasceu. Todos aqueles que foram encontrados por Jesus, o sol da justiça nasceu em nossos corações, porque Ele é a esperança. Ele é aquele que de fato andou em retidão diante de Deus. Ele foi aquele que ofereceu o sacrifício real e vivo, que foi o seu próprio corpo, que foi a sua própria vida,
por nós. Então, nós podemos confiar nisso, nós podemos viver por meio de Jesus, então, com sabedoria para viver nessa terra. E isso nos alegra, isso demonstra, assim como o verso 1 fala, que isso nos traz alegria, porque aquele que teme a Deus, que confia em Deus, radia isso em nosso rosto, em nossa face, porque nós confiamos, nós não andamos desesperados, nós cremos em Deus. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Então, meus irmãos, assim como o próprio Jesus remete, né, que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, porque é dele que procede toda a justiça perfeita. Devemos confiar nele, buscarmos o seu reino. Devemos sempre fazer isso, porque o dom divino da alegria deve ser preferido do que toda acumulação terrena, meus irmãos. O nosso olhar deve ser esse. Os ímpios, eles possuem e são tentados a agir impiamente para obter tudo a par do plano de Deus. Mas a nossa alegria, o dom da alegria de Deus está em nosso coração porque nós não buscamos acumular somente as coisas deste mundo. Então, à luz, meus irmãos, desse argumento que nós percebemos aqui, o mestre aqui, o pregador, ele recomenda a alegria, sendo como a conclusão de nós podemos viver nessa terra. E ele fala então no verso 15 de Malaquias, deixa eu retornar aqui, para nós continuarmos acompanhando. Oito 15. Por isso, exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. E isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então ele traz aqui essa conclusão desse versículo, recomendando o gozo da vida, porque não há nada melhor debaixo do sol do que nós comermos, bebermos, nos alegrarmos. E Deus é Deus, meus irmãos. Somente Deus é que mantém o ser humano. Todos nós, todos os dias da nossa vida. É Deus, o grande criador do universo, que traz sentido a todo o trabalho dos homens debaixo do sol. Só faz sentido vivermos essa vida, meus irmãos. Só faz sentido vivermos essa vida se vivemos para Deus. Só se vivemos para Deus. Pois Deus, o criador do universo, é quem traz sentido para todas as coisas, nos dando a verdadeira alegria, a sabedoria para desfrutarmos dos dons divinos. Somente Deus, meus irmãos. E verso 16, 17, para nós concluirmos aqui o capítulo, ele oferece então conselhos práticos aqui, de aplicarmos então na nossa vida uma perspectiva justamente de uma vida melhor, confiando em Deus. Né? Os justos aqui, meus irmãos, são encorajados, né? A despeito aqui, vamos dizer assim, das dificuldades e as perplexidades da vida, né? Mesmo permanecendo esses mistérios que nós não compreendemos, que nós não entendemos, muitas vezes a ação de Deus no mundo, que muitas vezes nos desanimam, que pode trazer um desânimo em nosso coração, né? O pregador aqui traz alguns pontos práticos para nós confiarmos em Deus. Então, mesmo que nós não podemos compreender a obra de Deus no mundo, mesmo que nós não entendamos tudo debaixo do sol, isso não deve diminuir a nossa alegria em Deus. Não deve. Então, o fato de nós, muitas vezes, não compreendermos a ação de Deus, isso não pode diminuir a nossa alegria. Deve sim aumentar a nossa confiança no Deus soberano que faz todas as coisas conforme o seu propósito. Então, apesar, meus irmãos, aqui de o pregador, ele reconhecer toda a injustiça, a maldade, né, as negociações aqui fraudulentas que é feita no mundo, né, no mundo que eles vivem. O trabalho do homem é identificado aqui como toda a obra de Deus, quando a gente diz aqui a obra de Deus. Então, esse mistério, que são coisas muitas vezes que nós compreendemos de certa forma, nós entendemos, mas não compreendemos no âmbito geral, porque nós não entendemos todo o propósito de Deus. Deus nos revela algumas coisas e nos faz entender a vida nessa terra, mas algumas coisas são difíceis de entender, e o próprio Salomão chega a essa conclusão. Mesmo que ele tenha sabedoria, ele não entende, não compreende todas as coisas. E ele fala isso: quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho que se faz debaixo da terra pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem de dia e de noite, contemplei tudo que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Deus pode nos dar
sabedoria para entender algumas coisas, sim, mas existem alguns mistérios que nós não vamos entender, e Salomão chega a essa conclusão, que ele não entende todas as coisas, esse mistério. Porque Deus revela algumas coisas, mas algumas coisas nos desconcertam. Nós não entendemos plenamente todas essas coisas. Então, mesmo se nós passarmos, né, aqui para uma e é o que elaborarmos uma discussão para entender algumas coisas, as desigualdades, porque muitas coisas acontecem no mundo, nós precisamos chegar a uma conclusão. É o que Salomão traz aqui, que nós não devemos traçar aqui perspectivas ansiosas daquilo que vai acontecer. Nós não devemos nos entregar à ansiedade do que pode ou que eventualmente vai acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. E mesmo que seja chocante algumas coisas que acontecem no nosso mundo, nós precisamos ter uma mente restaurada por Deus, uma nova mente restaurada por Deus, para entender o propósito divino, que Deus está agindo no mundo, mesmo que alguns mistérios eles são insolúveis, mesmo que nós não consigamos, né, dar respostas a todas as coisas, o nosso coração deve estar em Deus. Justamente é que ele fala, mesmo que ele aplicando a conhecer a sabedoria, ele não consegue entender todas as coisas. Então, vi tudo que Deus tem feito, o homem não pode compreender. Embora o sábio afirme que entenda, ele não é capaz de compreendê-la. Ninguém pode saber inteiramente o que se passa debaixo do sol. Só Deus tem o conhecimento abrangente de todas as coisas, meus irmãos, e a gente precisa confiar. Aquilo que os mortais conhecem de forma parcial e incompleto, Deus conhece todas as coisas. E olha o que Jó fala aqui, o verso de Jó. Existe aqui, né, em Jó, alguém que busca essa mesma sabedoria, Jó 28. O autor de Jó afirma claramente: o homem não conhece o caminho para a sabedoria. É isso que Jó fala. Pois só Deus lhe entende o caminho. Então, na verdade, Deus disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Então, quanto mais nós envolvemos em nossas maldades, mais nós nos envolvemos com aquilo que é terreno, aquilo que é incompleto, aquilo que, na verdade, é insatisfatório, nós não conseguiremos compreender que Deus está no controle. Mas quando nós tememos e confiamos no Senhor, é o mesmo aqui, a mesma conclusão é que chega aqui em Jó 23, 28 e 23, que Deus diz, é Deus quem entende o caminho. Na verdade, Deus diz ao homem: eis que o temor do Senhor, então, é a sabedoria, e aquele, então, que teme a Deus se aparta de todo o mal, das coisas más e o entendimento mal. Então, meus irmãos, não há sábio em si mesmo que possa entender todas as coisas, se eles não confiar plenamente em Deus. Um exemplo aqui que a gente pode dar, a água, meus irmãos, ela não pode ir além da fonte. A água nunca vai estar acima do seu nível ou acima da fonte de onde ela brota. O homem nunca conseguirá alcançar a sabedoria se ele achar que consegue ser sábio longe de Deus, separado de Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então nós devemos sempre confiar nele. Ele é o nível, ele é o próprio nível para que nós possamos então viver a nossa vida. Então, se nós vivemos longe ou separados de Deus, nós não conseguiremos encontrar a sabedoria e muito menos seremos alegres para viver nessa terra, compreendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, à medida que Deus revela o seu plano aos crentes, unicamente nessa medida poderemos então compreender a parte do plano divino. Contudo, ainda há mistérios e aspectos incompreensíveis. Só Deus conhece a forma completa. Nós, homens mortais, conhecemos apenas em parte. Se o reconhecimento disso levar à desesperança, diga-se imediatamente que os justos e os verdadeiros sábios, os que temem ao Senhor, estão nas mãos de Deus. Olha o verso 9, que não é que eu vou pregar, mas já vou introduzir aqui rapidamente. Olha o que ele fala no primeiro versículo do capítulo 9, que é a próxima semana. Dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e os que eles fazem estão nas mãos de Deus. Se é o amor
Se é o ódio, ninguém sabe os que o aguarda, mas os justos estão nas mãos de Deus. Então, meus irmãos, em conclusão, se nós não devemos andar aqui desesperançosos, né? Nós devemos dizer que os justos, verdadeiros e sábios temem o Senhor vão estar na mão de Deus. O apóstolo Paulo ele declara aqui, mais tarde, aqui, né, em Timóteo, que o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. A busca, então, que a nossa busca aqui por essa identidade, esse significado na vida, bem como uma explicação na presença do mal, as injustiças, as desigualdades da vida, deve acabar aqui como Salomão acabou, como ele concluiu, que de fato, de que Deus tem o leme das nossas mãos, o leme nas mãos, e reina e domina para sempre. Por conseguinte, o povo de Deus, com suas obras e a sua própria vida, é protegido e governado por Deus, que está sobre ele. O seu povo, meus irmãos, está seguro em suas mãos. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Concluindo, meus irmãos, aqui com a aplicação, a sabedoria do Evangelho, replicando o que eu já falei aqui, mas concluindo para deixar fixado em nossos corações, a sabedoria do Evangelho transforma a expressão rígida do pecado em um sorriso de graça. Meus irmãos, todos nós fomos atraídos pela graça irresistível de Deus. Nós somos restaurados pelo Espírito de Deus. Nós somos aceitos por Deus. Agora, meus irmãos, é o Evangelho, somente o Evangelho e por meio de Jesus, que nós podemos viver uma vida sábia e que traz alegria em nossos corações, que de alguma forma se evidencia na forma com que nós vivemos, com alegria, com disposição, com vida. Então, quando nós cultuamos ou quando nós fizemos qualquer outra coisa dentro do nosso chamado, dentro da nossa vocação, ela é com alegria, ela é vívida, porque Deus habita em nossos corações. Nós podemos ter essa graça de podermos viver a vida, compreendendo mesmo com as dificuldades da vida, nós podemos, então, viver com alegria. Mesmo que o sorriso talvez não seja estampado todos os dias, a graça de Deus nos inunda para viver uma vida em abundância. Uma vida no qual nós demonstramos que servimos a Deus e glorificamos o seu nome, porque sua graça nos alcançou. E o salmista fala isso, então, aqueles que oram para o Senhor são iluminados, eles radiam, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Que confiam em Deus andarão então radiantes, com alegria. O coração alegre que confia em Jesus, ele sempre é mais forte. Está mais preparado para enfrentar os desafios, mesmo que possamos enfrentar dias difíceis. Segunda aplicação. Então, qual é a maneira sábia e santa de vivermos sobre as autoridades? Como nós podemos cumprir, então, o nosso propósito em relação às autoridades? Todo cristão, meus irmãos, ele é chamado para ser um cidadão obediente às leis e para responder a qualquer pedido piedoso de ajuda que o governo possa fazer. Se temos governo justo, nós devemos sim responder a esse governo justo. Mas quando as pessoas encontram um governo, muitas vezes, que usa da sua autoridade de forma ímpia, muitas vezes é tentador nós nos rebelarmos de forma injusta. Nós nos rebelamos, nós não queremos estar sujeito a nenhuma autoridade ímpia e às vezes agimos de uma forma errada. Mas qual é a forma adequada de um cristão vivermos? Aqui o exemplo que nós trazemos é justamente o pregador traz e nos instrui a combater o mal com santidade. O próprio Evangelho nos traz essa ideia, Jesus traz que nós não devemos responder o mal com o mal. O próprio Paulo fala isso, Nós não devemos responder o mal com o mal, mas o mal com o bem. Então nós devemos responder a esses governos ímpios de uma forma santa e justa. E o exemplo assumido aqui por cristãos genuínos foi o caso de Daniel, foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do rei. Eles não se curvaram, respeitavam o rei, mas eles disseram que não se curvariam diante daquela imagem. Eles não fizeram uma rebelião para isso. Eles simplesmente disseram que eles não iam adorar outro Deus que não fosse o seu Deus. Então, esse é um exemplo clássico aqui que nós podemos dar de uma recusa de adoração de uma forma pacífica em adorar outro Deus, além do seu próprio Deus. E com o seu testemunho, eles de alguma forma glorificaram o nome de Deus. E por fim,
o fato de nós não entendermos todas as coisas, então não deve diminuir a nossa alegria, mesmo que nós não entendamos os propósitos de Deus e conflitamos com muitas coisas que acontecem no mundo, precisamos confiar no soberano propósito de Deus e a sua ação no mundo. Nós precisamos fazer isso. A nossa busca aqui, como eu falei ali, por identificação, né, por significado na nossa vida, por questionar o mal, questionar as coisas que acontecem, as coisas que nos traz desânimo, sempre devem nos levar aos pés da cruz. Sempre deve nos levar até Deus, o temor de Deus, porque nós sabemos que Deus, então, está com esse leme. É Ele que está levando o nosso barco, é Ele que está nos guiando com a sua mão, Ele está sobre nós. Ele domina e vai sempre dominar sobre toda a terra. Então, nós devemos entender que nós estamos em suas mãos. Aqueles que temem a Deus, aqueles que temem o seu nome, nascerá o sol da justiça. Amém? Vamos colocar de pé? Deus bendito, nós adoramos a Ti, glorificamos o Teu nome, Pai, as obras das Tuas mãos, pois Tu és o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Nada passa desapercebido pelas Tuas mãos. O Senhor governa, Jesus reina, Jesus está à destra do Pai e nós podemos chegar com confiança do trono da graça de Deus, porque o Senhor intercede por nós. É o Senhor que zela pelo seu povo, é o Senhor que cuida do seu povo, é o Senhor que está, Senhor, reinando sobre toda a terra, Pai. Um dia haverá que todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor reina, Pai. Por isso nós podemos confiar, Pai, porque nenhum joelho ficará, Senhor, altivo, ninguém poderá estufar o seu peito, Pai, pois o Senhor é Rei, o Senhor conhece todas as coisas, por isso a nossa esperança, Pai, está depositada em Ti, a nossa alegria está em Ti, Senhor, confiamos plenamente em Ti, Pai, que o Senhor está governando sobre todas as coisas, que o nosso coração não desfaleça, Pai, que os nossos ânimos, Pai, não esmoreça, Pai, pelas coisas que acontecem nesse mundo, Pai, mas também, Senhor, não só na perspectiva de que há coisas mais neste mundo e que o mundo responde dessa forma, mas que o nosso coração também, de forma imperativa, possa responder com confiança, Senhor, a todo o Teu propósito neste mundo, Pai. Que os nossos corações confiem plenamente em Ti e que isso alegre o nosso coração, nos traga esperança, Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, reina sobre nós, Senhor, venha o Teu reino sobre nós e que possamos desfrutar, Senhor, nosso coração, já o gosto, o antegosto, Pai, das coisas que o Senhor nos propicia por meio da Tua graça, porque muitas vezes quando nós estamos olhando para este governo ímpio, para o mundo e para as coisas que acontecem, os nossos olhos estão focados somente naquilo que é terreno, mas quando estamos olhando para o Senhor, quando aqueles que temem a Deus olham para Ti, jamais passarão vexame, Senhor, jamais de fato estarão, Senhor, frustrados, o seu coração estará sempre alegres em Ti, Senhor. Por isso, Pai, na perspectiva futura e também na presente, porque o Senhor está reinando sobre nós, possamos observar os Teus atos, Pai. Os atos da graça de Deus hoje, Senhor, reinando sobre nós, Pai, e que possamos desfrutar, e o fato de desfrutar dessa graça aqui e agora, Pai, nos alegram, Pai, porque elas são somente um gostinho do que de fato nós experimentaremos contigo na eternidade, Pai. Ó Deus, nos faz olhar para Ti, nos tira, Senhor, a visão deste mundo terreno, Pai, nos tira os nossos corações que estão impregnados, Senhor, e esperançosos em só coisas que nós podemos adquirir aqui, Pai. Ah, Senhor, a nossa esperança está em Ti, que Teu Espírito, Pai, traga essa igreja, a cada crente deste lugar, o temor em seu coração e a alegria de Te servir, Senhor, e que nossos dias, Pai, possam ser vividos melhores com a perspectiva, Senhor, de que nós olhamos para Ti e que o Senhor reina, Senhor, sobre nós. Ó Deus, faça isso, Pai, por meio do Teu Espírito, Pai, trazendo, Pai, em nosso coração essa vividez, trazendo em nosso coração este fervor e alegria da vida, porque este é o dom que nos deste, Pai, e possamos viver os nossos dias desfrutando da Tua graça. Nós oramos, Pai, por meio do Teu Filho Jesus, que reina, Pai, para sempre, com o Espírito Santo, um só Deus. Amém.